A ponte está aberta. Bem-vindos à ponte. Bem-vindos à ponte. Alô, todo mundo. Bem-vindos à ponte. Hoje a gente conversa aqui com dois caras representantes do universo técnico e que está aqui na região se recriando nesse momento e tem informações muito legais para a gente, vamos conhecer um pouquinho dessas histórias e um pouquinho sobre o que é ser técnico de áudio, de vídeo, nesse contexto da pandemia, nesse momento que a gente está atravessando, mas que também está se reinventando. Converso com o Gordo, tá aqui com a gente da Gordo Filmes. E aí, beleza? Não é isso? Exatamente. Fernandelli, laboratório de áudio. Beleza. Cria da casa, né? Cria da casa. Vamos aí. Galera, eu queria começar conversando um pouquinho. Eu queria que primeiro vocês contassem a vida de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês até aqui, até esse momento, né? O que a Gordo Filmes tem feito, ou fez até antes desse momento, e também ouvir um pouquinho do Fernandelli, do laboratório de áudio. Então, cara, a gente veio, acho que a maioria dessa galera que trabalha comigo veio todos do mesmo caminho, assim, que era do mercado de eventos. É aqui na região, casamento, 15 anos, esses eventos em si. E aí o nosso mercado foi o primeiro, assim, que sofreu diretamente com a paralisação, porque quem tinha evento marcado já estava preocupado se ia dar, se não ia dar. Galera parou de casar? Parou de casar, literalmente. Caraca, Então alguns noivos, alguns maridos gostaram, outros não, mas a gente veio e nessa paralisação toda, muita gente remarcando para o ano que vem, alguns mais esperançosos para o final do ano. E aí a gente foi obrigado a ficar com uma agenda livre, zero eventos, há alguns meses já, né? E a Gordo Filmes já está há quanto tempo na área, cara? Assim, cara, a gente está há 4 anos. 4 anos com a Gordo Filmes. Eu venho, assim, 4 anos com a empresa, mas antes disso a gente já fazia vídeos, já trabalhava no meio dos eventos, mas a gente não trabalhava com a Gordo Filmes, a gente fazia por hobby mesmo. E daí a gente profissionalizou o que a gente já tinha, que a gente gostava de fazer, né? E aí a gente começou. Cara, e tava rolando, assim, o mercado avançando? Sim, o mercado de casamento, esse mercado de eventos em geral, pra gente aqui é um mercado muito bom. É um mercado que não sempre tem fica crise. aquecido. Não tem crise. Agora é uma crise, mas funcionando tudo normal fora desse período pandêmico, funciona muito bem. É um mercado muito aquecido, que produz, tem muita produtividade, né? Então a gente nunca ficava parado. A gente sempre tinha, todo final de semana, era casamento ou algum evento, e fora os trabalhos corporativos, institucionais que a gente fazia ao decorrer da semana. Maravilha, cara. Ô, Fernandelli, e aí, cara, essa tua área aí, como é que era? Especificamente a produção de áudio, né, como técnico de áudio. Eu trabalho com locação de equipamentos, né, trabalho no ramo de sonorização. A gente também vem com trabalho aí no Lab Áudio, né, o laboratório de áudio aqui da Passagem. E trabalhos em geral, produção musical, locação de equipamentos, eventos em diversos eventos, né. E viemos do 2019 bastante agitado, né? Trabalhamos bastante ano passado e com uma perspectiva muito boa para esse ano, né? Já começamos bem no carnaval, em janeiro, assim, com bastante trabalho, bastante projeção de serviço, e começamos a assistir de longe, né? Essa crise lá na China, o pessoal com essa doença, e a coisa foi chegando aqui, de uma hora para outra o tempo fechou, chegou. E o que fazer, né? Cara, mas deixa eu te perguntar, mas até aqui, até esse momento, então vocês estavam vendo a sua área como uma coisa em crescimento, como uma atividade aquecida. Esse ano a expectativa era muito boa, né? Geralmente ano de política, né? Também, pessoal, né? Muitos eventos. Então havia uma promessa muito grande. E você tem muitos técnicos aqui na região, né, Fernando? Assim, como é que é esse mercado? Tem bastante profissionais do ramo. Equipes de sonorização, empresas de sonorização, técnicos freelance, né? Não só no ramo de sonorização, mas iluminação profissional, estrutural, né? Palco, essa turma toda, né, foi pega de surpresa, né? Cara, e aqui já vale um corte, né, gente? A gente pensar o seguinte, porque normalmente se fala muito no papo que eu tive com o Clérison, a gente conversou um pouco sobre isso. Você vê o artista, né, Sim. sempre numa ponta e tal. Sim.
poucas vezes as pessoas conseguem pensar nessa cadeia toda que está ligada exatamente. àquela atividade principal, né? Na base, Quando a né? atividade some a cadeia Exatamente. junto. Sim. Né? O próprio mercado do casamento, igual afetou o Luiza, afetou empresas de buffet, então alocação de vestido de noivas, você tem vários segmentos, né, dessa área de entretenimento. É uma Se a gente área for começar a pontuar aqui, são diversos e centenas de profissionais. Cara, deixa eu perguntar para vocês a minha pergunta que eu fiz para o Clécio. Beleza, então o mercado está indo, coisa avançando. Quando caiu a ficha para você, por exemplo, o cara falou assim, mano, miou. Quando foi isso, velho? Cara, foi na segunda semana de pandemia, velho. Na segunda semana de pandemia, a gente já tinha uma expectativa muito baixa, que já começou para esses primeiros telefonemas de reagendamento, de cancelamento. E daí a gente já perdeu a expectativa desse ano, porque a gente já entendeu que era uma coisa muito grande, que estava se tornando, que se tornou, né? E a gente veio descobrir agora, nós brasileiros. Então a gente na segunda semana já estava, velho, sabendo que esse ano provavelmente a gente não iria fazer mais eventos. E a gente ao primeiro momento a gente tomou um baque, miou mesmo, tomou um baque, ficou meio que pensativo, outra estratégia. Ao mesmo tempo a gente pensou em como que a gente iria tocar o resto do ano, né? Porque é difícil manter, no nosso caso, uma empresa de pequeno porte, né? É difícil se manter em uma época dessa. Então foi assim, o primeiro mês de pandemia acho que foi um mês chave para a gente entender o que estava acontecendo, o que a gente poderia fazer e como que a gente terminaria esse ano para ano que vem começar de novo em outra pegada. A aposta era mais ou menos tentar se segurar para chegar em 2021? Assim, Exatamente, é basicamente isso. Então, acho que a galera tá muito nessa vibe aí também, o povo da técnica, assim? Sim, muita gente está nessa e são poucos que conseguem, né? Porque realmente é difícil. É um mercado que fechou ao mesmo tempo, obrigou todo mundo a pensar um pouco fora da caixa, o que fazer nesse momento. Exato. Foi aí que a gente pensou e achou uma solução que pelo menos manteria a gente. Porque a gente não, vamos dizer que a gente não tinha um problema em trabalhar, em volume de trabalho, que a gente faz o que a gente gosta, e isso daí é muito gratificante. Mas financeiramente as coisas precisam caminhar também. Então foi aí que a gente, sem medo de trabalhar, né, foi e buscou essa novas saída. alternativas, exatamente. A gente vai falar disso, cara. Assim, e como é que foi, Fernandelli? Assim, a ficha caiu, você falou assim, A gente, assim, a gente começou a pensar em várias ideias, várias ações que a gente poderia começar a fazer. Uma delas, assim, por observação, né, a gente começou a imaginar o que poderia impedir os shows. Então, tipo assim, a festa não para. Então, ao mesmo tempo que você tem uma pandemia e você tem uma campanha ferrenha ali, fica em casa, você precisa de montar conteúdos para essas pessoas ficar em casa. Né? Então, tipo assim, o ramo de entretenimento, ele é largo, de larga escala. Então, essa galera começou a vir com essas lives solidárias e a gente começou a observar essa questão. Poxa, é a banda local, você valoriza a banda local, você ajuda a comunidade local, você distribui, então você começa a fomentar a ajuda, a produção de um entretenimento, e você começa a ajudar várias cadeias. E começa a se mostrar num segmento que ele pode gerar remuneração. Entendi. A gente pode, por exemplo, buscar meios de transformar essas ações, essas lives, em shows, em festivais, em entretenimento e, assim, não perde a comunidade, não perde a atração e, de alguma forma, a gente começa a envolver comércio, que a gente está com muitas ideias, né, para introduzir essa questão. E tem muitas perspectivas, tem muitas opções, é um oceano que a gente está descobrindo agora. É engraçado porque o que acontece? Ao mesmo tempo, às vezes a gente não está simplificando o problema, né? Eu acho que vocês não estão simplificando o problema. Existe um problema, mas junto dele Sim. agora surge alternativas. E que, na verdade, para quem está
no interior, né, em outras regiões, fora do eixo das capitais, ou, né, de um determinado mercado, de certa forma, a sensação que dá é que o Brasil todo se nivelou, né? Assim, porque todo mundo está com as mesmas ferramentas na mão, né? Sim, claro. Agora, como cada um vai usar, desenvolver, estruturar isso do ponto de vista regional, local e tal, é um caminho a ser... Agora, deixa eu te perguntar, vocês dois já tinham trabalhado juntos? Antes da pandemia? Não, né? Não, sim. Nós já tivemos alguns casamentos, né? Porque é muito Ou foi um encontro pandêmico também? Na verdade, Na verdade, sim e não. Por exemplo, eu já trabalhei com locação de equipamentos que o Luiz estava fazendo fotografia. Entendi. Mas não havia uma interface. Ele fazendo a fotografia, eu fazendo a locação. E é engraçado, porque assim, o convite, né, de a gente estar conversando com vocês dois tem muito a ver com isso, com esse encontro, né, técnico, né, cara, e é importante a gente dizer assim, porque foi pela via dos técnicos que, pelo menos dentro desse cenário que a gente está vendo regional, assim, começou a se desenhar propostas, né, para os artistas participarem, né? Então, quer dizer, como é que foi então essa viradinha para a live, cara? Por você, né, eu acho que você iniciou nisso um pouquinho já há mais tempo aí e tal. Você nunca tinha feito antes desse 2020? Nunca tinha feito live na minha vida, eu nem sabia por onde começar. E aí a gente tomou uma decisão de que a gente tinha que testar. A gente fez a primeira daqui, das nossas cidades, a gente fomos os primeiros a fazer. E aí a gente fez a primeira naquele esquema, né? Vamos chamar uma galera que a gente conhece, uma banda que a gente gosta, que a gente não vai bater na gente. A gente só precisa que os caras toquem pra gente fazer o nosso e a gente fez o quê? As 3 primeiras. Maravilha. Meio que sem pensar em nada. A gente investiu bem baixo, que a gente também tem essa proposta. A gente quer fazer, a gente vai fazer. Fazemos live, mas com investimento dentro da nossa realidade. A gente não vai fugir. Claro. Então a gente fez isso. Nas 3 primeiras, a gente fez live de graça para testar. A gente precisa fazer isso. Precisou e fez. E aí, a partir de um certo ponto, a gente já sabia a fórmula que a gente usaria e a gente precisava da parte técnica, que é o cara do áudio, que a gente não sabia dominar bem o áudio. A gente sabe dominar a luz. A gente precisava de um técnico de luz que tem uma estrutura de iluminação. Então a gente precisava estruturar a ideia que estava se formando. E foi até aí que a gente começou a ter os primeiros contatos, né? Sim. Exatamente nesse ponto. Mas foi uma virada assim, foi uma virada que a gente teve a percepção no primeiro mês e deu certo porque a gente já teve a percepção e começou a correr atrás para fazer. Foi uma coisa de planejar demais. A gente foi aprendendo na prática mesmo, o que fez com que a gente tomasse bastante tapa, mas aprendeu, velho. Não estamos com o nível da perfeição, porque o ao vivo ele é muito complexo. Cheio de surpresas. Mas e aí porque é interessante aí a gente entender, vocês serem também, um pouco antes a gente estava conversando, essas novas figuras técnicas que vão começando a ter necessidade na hora que você está produzindo um evento online, né, cara? Assim, por exemplo, porque é o que está ali e mais a transmissão e quem tá nesse processo da transmissão também. Exatamente. Vocês estão no Se Vira nos 30, todo mundo faz tudo, mas está começando a surgir gente nessa direção também, né? Técnico por aí também. Isso, né? e a tendência que surge, né? Porque é um mercado que, pelo menos pra gente, não era um mercado que tinha muita gente. Então, a ideia é que surjam mais pessoas para fazer com que esse mercado fomente ainda mais e a gente comece a trabalhar com mais parceiros também dentro do mesmo mercado. E essa pandemia serviu para ligar, por exemplo, várias empresas que eram distintas junto com a gente. Então a gente criou laços, tanto de vídeo quanto de áudio. A gente conheceu muita gente, iluminação, conhecemos pessoas distintas que talvez a pandemia foi responsável. Talvez, e você monta, por exemplo, tem a galera do TP, tem a galera que trabalha na produção. Então, assim, ali no making off, ali por trás dos bastidores ali, tem chegado parceiros, tem chegado pessoas assim que têm tomado funções e visto perspectivas, né? Na live que vocês produziram do Clérison, tinha outra empresa de vídeo também, que eram os meninos que estavam juntos com vocês em parceria. O Igor, o Saulo, o Alexandre.
Isso. E é o pessoal da Vegas. Da A Vegas, galera, isso. a galera é sensacional. Os moleques são muito gente boa. Pois é, então isso também, cara, eu tô achando é uma outra característica, não sei se vocês concordam, desse momento também, né, cara, assim, de você cambiar com bons profissionais, que é aquela turma que está querendo crescer, né, desenvolver e tal, e que tá se colocando tecnicamente e aperfeiçoando. Tá vendo esses encontros por trás da cena, né, por trás das lives e que, ao meu ver, né, de onde eu tô vendo, assim, tem ajudado a alavancar o trabalho dos artistas que estão querendo chegar. São né, interfaces, né? Por exemplo, tem o Serjão, né? Da iluminação, ambientação. Na verdade, ele está no ramo de sonorização, mas nesse momento ele tem trabalhado com a gente na questão da ambientação e iluminação. Então, são várias pessoas que vão se achegando, né? Com ramos de atividades diferentes, propostas diferentes. Né? A gente está com, por exemplo, o Zaca, né? Que é o nosso engenheiro de áudio aqui do Laboratório de Áudio. Ele está a postos, né? Porque muitas dessas produções, os músicos vão querer masterizá-las e mixá-las. Então tem essa prestação de serviço que a gente faz ela aqui. Então, futuramente, esses músicos vão poder retirar essas lives, refazer, né, botar ali, masterizar ou reeditar, mixar. Cara, então você aumenta a gama de profissionais que estão nesse círculo, né? Maravilha, isso aí é importante a gente dizer. O Zaca a gente vai trazê-lo aqui ainda para conversar também dentro dessa perspectiva já do técnico do estúdio, né, cara? Do cara do técnico do produtor musical, né? Dentro dessa visão. Olha só, né? Talvez numa única live o artista vai conseguir colocar o show para todo mundo, né? E sair com um produto, às vezes autoral ali já registrado, né? Certo? E conseguir uma qualidade maior de gravação, né? Com a masterização desse trabalho e tudo. O próprio Clérison, ele tá com a gente também nesse núcleo de produção, né? Ele, junto com a gente, assim, a gente tem feito alguns trabalhos, né? Nesse intuito sendo um distrito criativo. Então, por exemplo, tem muitas bandas, por exemplo, que não tem um ideal do que é fazer, como que vai chegar. Então, o intuito nosso é de pegar esse músico, né, que tem um conhecimento musical, de estar ensinando e mostrando os meios, né, fazendo meio que uma produção artística, incentivando, dando um toque nos caras. Então, a gente tem mais esse intercâmbio, né, que a gente chama de mais uma interface também. Cara, e eu acho que é um papo bacana também da gente levar, cara, é sobre uma questão assim que vocês já colocaram também. E o Clérison também no papo que a gente teve começou a apontar nessa direção, falando que vocês puxaram ele nesse sentido. Por exemplo, a preparação para a live, o artista se preparar para a live, né, para se preparar para o evento, porque eu tendo a achar que o conceito de um evento online, ele é mais forte no sentido que você, né, não é só ligar a câmera ali e começar a tocar, né, mano? Né? Então, quer dizer, qual que é a ordem das coisas, né? Como é que você prepara o seu show? Como é que você cria... Se você estiver dirigindo um show fisicamente, o show tem várias nuances, ápice, momentos e tal, né? Quer dizer, você tem todo um contexto de direção daquilo. Às vezes, a rapaziada que está aí no começo meio que toca de qualquer jeito e está perdendo a oportunidade de fazer uma elaboração que vai conquistar mais as pessoas, né? Exatamente. O que vocês podem dizer disso aí, cara? Que dificuldade vocês encontram com a galera que já está fazendo ou que vocês gostariam de dar o toque para a turma? O que é importante tanto do ponto de vista do vídeo quanto do ponto de vista do áudio e do evento em si, para que isso seja bem sucedido? Eu acho que acho que 90% dos pontos são comuns da produção, tanto para o áudio quanto para o vídeo. Porque aí você pega... são pessoas, né, os artistas, os músicos, são músicos que talvez nunca pensariam em ter que fazer isso agora e quem sabe nem enfrentar uma produção dessa, porque talvez estava em outro momento da carreira e foram obrigados a fazer para mostrar o trabalho, para não sair da cena. E eles não sabem por onde começar, como fazer, como que funciona. Então são muitas dúvidas e que no início a gente estava tendo, a gente estava conseguindo sanar, mas aí a gente optou por começar a trazer uma história roteirizada, tratar a live como
um show mesmo de palco, em questão de roteiro, início, meio e fim, e acrescentar todos os outros fatores que são eventos paralelos à live. E isso deu pra gente uma solução para o nosso maior problema, né? Que é saber quando que vai começar, o que está acontecendo, qual que é o meio do show da live, por exemplo, o momento de ápice e o momento que ela caminha para o final. Não fica aquele final morto. Então, um dos problemas... Meio aquele negócio, meio fim de show de bar, né, cara? Que a galera vai dissolvendo, né? Assim, então, Você despede 10 vezes. E aí a galera que chega, tipo, não é culpa deles. Eles não são obrigados a saber fazer um roteiro. Mas eles sabendo praticar isso agora, futuramente eles vão conseguir implantar esse sistema dentro da banda deles. Então eles vão conseguir levar isso à frente, tornar a banda deles mais projetada para quem sabe uma turnê, um show fora, uma coisa assim, uma organização e até mesmo decolar aí no Brasil. Cara, uma das coisas que eu tenho visto as pessoas falando que nessas transmissões, pelo menos as que eu tive a oportunidade de ver também, o som tá chegando legal, né, cara? Assim, então uma live de um show sem um som que chegue, né, cara, também é um negócio que dana, né? Na verdade, você está reaprendendo, né? Eu sou um técnico, da minha vertente é show de praça, né? Eu sou um peazeiro, né? Então, como que você vai fazer um conceito de mixagem para o cara que está na casa dele assistir numa Smart TV, assistir num smartphone? E eu sempre fui curioso, né? Então, assim, você vai agregando técnicas, ouvido, muitas vezes é chute também. E assim, a gente vai obtendo resultado, assim, tem ficado bacana. É claro que é bem diferente de você fazer um tratamento ali no estúdio, né? Mas a gente tem feito da melhor forma possível, a gente tem alcançado um bom resultado na captação, né? A forma que a gente distribui, que a gente monta, que a gente mapeia, né? Então, a sensação que eu tenho é que aquilo que já era, às vezes, mal feito no show ao vivo, ele fica pior ainda na live, sim, né, cara? Com certeza. Com total certeza. Então, assim, se o cara já não tinha... E aí que vem esse toque que você deu, que eu acho assim, como que o cara pode aproveitar isso pro trampo dele, né, cara? Você vê a mesma situação, por exemplo, do cara que não sabe o que é de um som, né? A primeira... Imagina numa live, cara. Os cara vai saber o que ele, né, assim, essa visão, então, num evento online, né? Sim. E enfim, do ponto de vista do vídeo, do ponto de vista da performance, do ponto de vista, né, da estrutura do show e tal, coisas que agora podem ser discutidas e que podem entrar e revigorar profissionalmente os artistas que estão participando disso, né? O primeiro ponto que o músico ele tem ganhado e tem percebido, e a gente tenta mostrar, é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla, essa questão do músico não saber muitas das vezes o que ele quer ouvir. E a primeira coisa que a gente tem é um bate-papo com eles sobre o que eles vão ouvir. Então, tipo assim, é zero retorno. Ali a gente faz uma monitoração ali por fone de ouvido, né? E monitor ali de referência são poucos. Então, o que acontece? Essa questão, ela te dá um ganho ali na questão de poluição, né? Você consegue fazer uma mixagem melhor, um trabalho mais cristalino. O outro ponto é que os músicos que têm feito, têm aprendido, né? E visto assim, uma coisa que a gente sempre já tinha pontuado. O excesso de som do palco, além de ser prejudicial para o músico, na questão de saúde, é prejudicial pela mixagem. Exatamente. Um som alto no palco, ele vai refletir um mau resultado no PA, numa gravação. Um resultado para o público, enfim. E assim eles têm aprendido. Eu acho que quando passar essa questão, esses músicos que têm feito lives constantemente, eles estão tendo essa percepção. Nossa, foi relax, a gente fica aqui 4 horas curtindo um som, sem estresse, tranquilo, e sai relaxado. Agora uma coisa interessante também, queria falar de um outro vetor, assim, também, que é a participação do público. É interessante, né, cara? Assim, eu confesso também que eu não assistia muito e tal, via uma outra. E quando eu comecei a participar das lives que estavam sendo produzidas, achei um lado muito interessante, que é a turma ficar no chat, trocando ideias ali, comentando o show, comentando entre eles, né, cara, assim,
você cria uma outra atividade, como se você estivesse no show, mas as pessoas ali Na interagindo verdade, com o chat do show. E isso parece que é um outro negócio Sim. mesmo, né, cara? Outro fenômeno mesmo essa que pra mim começa é aqui. a melhor resultado da live é esse, é o mais legal, assim, que você vê que os músicos, né, os familiares, pessoas vão A galera contemplando, vai divertindo, mexendo, vai velho. divertindo, dando oportunidade de pessoas de outras localidades de conhecer o trabalho do músico. E você tocou num ponto É. bom, cara, que a gente já fez live com gente de tudo quanto é lugar do É, mundo já assistindo, velho. nego no Canadá, Canadá Austrália, e doando, doando as cara da coisas, né? Austrália, Mesmo, cara, essa aí doando, então foi um negócio muito louco, que assim, Uhum. o poder que uma coisa que a gente está produzindo ali tem de Sim. chegar né, até essas pessoas, e que bom que chega Uhum. com uma qualidade geral bom, né? Cara, e é muito interessante a gente pensar o seguinte, né? E tudo, essa possibilidade ainda está começando, né, cara? Então, assim, se à medida que, junto com aprender a transmitir bem uma live, começar a haver uma boa produção de internet, né? De fazer chegar Uhum. isso, o marketing Sim. digital vai trazer também ferramentas para que seja trabalhado, coisas que ainda não está nem se tocando ainda, né? E que pode ser, ou seja, tem um espaço enorme para crescer, Uhum. para chegar em outros lugares, enfim, se atingir uma audiência muito, estando daqui, de onde você estiver, Uhum. conseguir produzir e ampliar a sua audiência, ampliar, né? É igual eu falei, eu acho que esse universo, né, ele é um oceano pra gente. Nossa, o oceano, ele ainda é um território desconhecido, né? Então, assim, eu acho que não tem limite para você, né, aprofundar, ramificar nessa área, né? E aí, Mostrar, divulgar, Muitas outras mídias, possibilidades. linkar. eu quero perguntar para vocês, cara, o que vocês veem no futuro disso, mano? Rapidinho, qual que é a De visão? live. Cara, live, no futuro da live em si. Do evento do online, evento né? online, Sim, né? evento Da- online. a gente costuma chamar Live, e mas parece é um que é a mesma evento. coisa, Uhum. mas a Bem atitude de diferente. fazer às vezes Isso, muda. isso talvez seja uma saída para quebrar um pouco. Tô falando do meio musical primeiro, quebrar um pouco essa que os artistas têm que fazer vários shows numa noite. Talvez o cara se desdobra aí de quinta a domingo, sei lá, faz 6, 7 shows e fica uma loucura. Uhum. Talvez ele viva mais, aproveite mais a parte artística, a vida dele pessoal, consiga investir mais nele para se projetar melhor do que ele faça um volume muito grande, porque as lives têm um retorno para eles. Agora, visando esse lado aí de evento online para o público geral, para os comerciantes, para o mercado, para a economia, eu vejo que é uma saída que ainda assim tem pouca gente utilizando. Mas é uma saída muito boa para Boa. você vender esse peixe Sim. fora. É aquilo que você falou, você tem um oceano, né? Exatamente. E você pode vender, imagina, cara, você vende algo daqui para um cara lá na China, por um evento Interessante, online. exato, Então, exato. assim, eu acho que isso futuramente vai ser uma cereja a mais para um grande negócio que já está funcionando bem, vender ainda mais. Porque ao que está se apontando, essas coisas vão coexistir, né? Sim. O físico exatamente. e Digital, essa né? transmissão conjunta. Uhum. E todos vão precisar, todos podem, à medida que a gente aprender, tanto quem está diretamente envolvido na produção, criação técnica, quanto quem está disposto a colocar seus produtos, associar suas marcas nesse trabalho, todo mundo tem a ganhar e expandir oportunidades, né? A gente tem muito a criar né, e a desenvolver. Essa questão, por exemplo, igual o Luiz falou, abre um leque muito grande, né? Você pode tornar o útil agradável, né? Você pode levar o comércio para dentro das casas, você pode buscar parceiros para produzir em conjunto essas lives, né? Isso é melhor para o aperfeiçoamento do músico. Imagina se o músico ele entra na geladeira e aguarda o término da pandemia para ele voltar. Nossa, Então, tipo assim, isso é para o crescimento individual do músico, ele não vai estar saindo de cena, é uma forma de ele estar trabalhando, se edificando, né? Porque ele começa a se ver, né? Começa a melhorar a sua performance. E esse músico, quando acabar isso tudo, ele vai estar aí, em alta, bem capacitado, com o trabalho todo divulgado e esperando os próximos passos, né? Então, cara,
tanto que a gente está aqui mascarado, o momento não é mole, o momento é para se Sim. cuidar, todo mundo, e Sim, também tem demais. esse outro aspecto que eu vejo no trabalho, tenho acompanhado, assim, a seriedade com que está Sim. sendo tratada essa questão na hora da realização Isso é dos muito eventos, né, importante. cara? É. A E- gente respeita todos os Protocolo, né? protocolos, né, relacionados ao distanciamento, à higienização dos equipamentos, dos espaços, dos objetos a serem compartilhados e principalmente, né, a gente tem um espaço muito grande e ao ar livre, né, então a gente tem trabalhado com bastante tranquilidade, né. Bacana. Galera, obrigado. Então o negócio é isso, apontar para frente, apontar para o Sim, futuro sim. e Exatamente. aprender, se conectar, né, cara? Assim, é um É, momento de exatamente. trocar e de intercambiar. Momento de se Sim. reinventar. É, Né? e bacana demais, eu acho que é poder conversar com vocês e ver toda essa articulação que a gente não via acontecer anteriormente Sim. a esse momento. Sim, Dá para a gente pistas do que a gente pode fazer juntos, sim, né? claro. E essa é a ideia, eu acho que a economia criativa é o que vocês estão fazendo, é parte dessa cadeia. E agora eu acho que é a gente continuar não parando, não estacionando, imaginando É, possibilidades exatamente. novas, né? Sim. Brigadão, valeu. Demais. Falou. Toca aí, mano. Cotovelo tá aí. Nós. Aí, Valeu. tamo junto. Valeu.